Deputados e deputadas, eu quero cumprimentar aqui, inicialmente, o relator no Conselho de Ética, o deputado Marcos Rogério, pelo seu brilhante voto, que enfrenta de modo judicioso, de modo constitucional, bastante denso, profundo, todas as questões que foram discutidas no Conselho de Ética. Quero cumprimentar de modo entusiástico, em nome da bancada do Partido Socialista Brasileiro, o relatório do deputado Marcos Rogério. E quero cumprimentar também o relator aqui na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Ronaldo Fonseca, pela sua dedicação nesse tempo a se aprofundar nessas questões. Nós concordamos em quase tudo, senhor relator, e ficamos bastante contemplados em todas as questões que o senhor enfrentou de modo satisfatório para rechaçar as razões do recurso do deputado Eduardo Cunha. Todavia, eu devo expressar aqui também, como fizeram os colegas que me antecederam, a nossa discordância peremptória com relação ao motivo do acolhimento do recurso do deputado Eduardo Cunha, pelas razões que foram ditas, que eu vou aqui rapidamente reprisar. Primeiro, que essa questão foi interpretada pelo Supremo Tribunal Federal recentemente, numa ação de descumprimento de preceito fundamental formulada pelo PCdoB. E o Supremo disse, embora não por maioria, aliás, por maioria, não por unanimidade, que, de fato, essa questão da votação não deveria ser adotada, de modo que a invocação desse precedente não favorece exatamente a conclusão que Vossa Excelência adotou no seu relatório. Depois, incide de modo pleno o artigo 117 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que diz o seguinte: serão escritos e dependerão de deliberação do plenário os requerimentos não especificados neste regimento e os que solicitem, inciso 12, votação por determinado processo. Foi o que fez o requerimento aprovado pela unanimidade do plenário do Conselho de Ética ao requerer e ver reconhecido esse direito da votação por chamada nominal, que nada mais é do que uma votação nominal que decorre, senhor presidente, diretamente da Constituição da República. Nós vivemos um regime em que o princípio da publicidade, da moralidade pública, que é incidente sobre todos os aspectos nessa questão, e no princípio da transparência. Uma alteração tecnológica não poderia, obviamente, ter o condão de alterar uma decisão tomada depois de 9 meses, o mais longevo processo que já se viu aqui na Câmara, no Parlamento Brasileiro, a ser adotado no Conselho de Ética. De modo que nós aqui, pelo PSB, entendemos que a motivação de Vossa Excelência para acolher nessa parte, parcialmente, o recurso, ela não é a melhor interpretação, ela não demonstra que houve prejuízo para o representado. Na verdade, a ordem das votações dos deputados que se manifestaram claramente demonstra que não houve o tal efeito manada que se procura colocar aqui como influente na decisão do relator, de modo que nós temos aqui clareza de que o plenário da Comissão de Justiça vai, de forma retumbante, rejeitar o relatório de Vossa Excelência, data vênia do esforço judicioso também que fez na interpretação dessas razões. Agora, ao longo desse período, senhor presidente, o PSB se manifestou em diversas oportunidades, não apenas pelo estilo autocrático do presidente, não apenas pelas intervenções que fez no Conselho de Ética, evitando o seu regular funcionamento, para que o processo tivesse um prosseguimento regular naquela instância do Parlamento Brasileiro, não apenas pelas denúncias que foram, algumas já acolhidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não é um fato menor que o Supremo Tribunal Federal, pela sua composição plenária, tenha decidido suspender o deputado Eduardo Cunha do exercício do seu mandato e, consequentemente, do exercício da presidência do Parlamento. O Brasil inteiro acompanha a votação que se dá aqui hoje, quase tardiamente. Não é tardia porque, seguramente, e eu quero aqui, em nome do PSB, me associar também ao requerimento feito pela rede, através do deputado Alessandro Molon,
pelo deputado aqui, Vadir Damus, também, em nome do PT, o PSB se associa a esse requerimento de que haja uma sessão extraordinária na segunda-feira, para que a gente não tenha maiores retardos, porque o Brasil inteiro aguarda uma posição absolutamente ansiada pela sociedade civil deste país. A decisão do Supremo, não, apesar de ser invasiva das prerrogativas do Parlamento brasileiro, mas ela foi necessária, porque depois da gente afastar um presidente da República por crime de responsabilidade, a depender ainda do julgamento no Senado, não é razoável que depois que a Corte Suprema do país, tendo entendido das razões abundantes para o afastamento do deputado Eduardo Cunha, haja qualquer retardo na manifestação dessa Comissão de Constituição e Justiça e que esse processo seja rápida e imediatamente levado ao plenário para deliberação, aí sim, também, por chamada nominal, e por isso não faz sentido as razões de acolhimento pelo excelentíssimo senhor relator.